Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo ao canal. Como sempre eu tô caminhando aqui, né, no meio do mato, ou ficar sentado no meio do mato ali, pra conseguir fazer os vídeos. Ah, o tema de hoje vai ser sobre por que eu não gosto de vídeos curtos, né? Porque eu não gosto de vídeos curtos. É tipo um videozinho de 1 minuto, 30 segundos. Como tem no TikTok, no YouTube, né? E em outras redes sociais. O que eu posso falar a respeito disso? Mano, para alguns ouvintes do canal, talvez alguns ouvintes do canal assistam isso, né? Porque talvez gostam, né? Gosta de ver vídeos curtos, né? Mano, eu não sei porquê, mas deixa eu explicar um tempo que eu entrei no TikTok. Quando eu tava no TikTok, né? Quando uma vez eu entrei no TikTok, só por curiosidade, eu não sei quanto a vocês, mas calma aí. Naquele dia em si, eu fiquei 2 horas no TikTok e eu nem vi o tempo passar, velho. É sério, ouvinte, eu fiquei 2 horas, mano. Eu sou uma pessoa que vê muito vídeo de YouTube, né? Vídeos longos, tal, vídeos calmos. Sem aqueles vídeos de tipo, de ficar trocando a cada 3 segundos. Não, eu não vejo esse tipo de coisa. E nem gosto, tá ligado? Porque a cada 3 segundos uma coisa tá mexendo na sua tela. Mano, como que eu vou saber? Como que eu vou pensar em alguma coisa, saca? Como que eu vou pensar em alguma coisa? Se a cada 3 segundos tem uma coisa se movimentando na minha tela, se mexendo pro lado e pro outro, tá ligado? Inclusive, tem umas pessoas que eu conheço que, tipo assim, até falaram em vídeos, né? Que, que tipo assim, tem hora que a pessoa, né? Precisa correr na rua pra ver alguma coisa mexendo, alguma coisa movimentando. Cara, isso chega a ser engraçado. Porque, tipo assim, o próprio universo, por si próprio, ele já é um caos, né? Ele já é um caos. Tudo é um caos, né? A gente tá aqui por sorte, né? A gente tá aqui como sociedade, por sorte. Porque a gente são. A gente, vamos ser sinceros, né? A gente são um bando de animal tentando ser civilizado, velho. Porque se você corta a energia, cara, eu não dou um dia, talvez 2, para as pessoas começarem a atacar umas às outras igual loucas para ter comida. Talvez até cometer não vive em outras, tá bom? Pois é, ouvinte, é nesse nível. Todo mundo sabe, ninguém é bobo, né? Acredito que todo mundo sabe que é um animal, mas a gente tá aqui por sorte, né? Tá aqui por sorte. Tá passando um avião em cima de mim aqui, de novo. Vocês já andaram em avião? Ou fica. Parece que você tá vendo um papel, mano. Lá de cima, tá ligado? Você olha pra baixo, parece que tá vendo um papel, é mó louco. Enfim, agora voltando pro shorts. Vocês estão conseguindo escutar aí? O avião tá passando lá em cima. Voltando pro shorts. No TikTok, nesse dia, eu tava na casa da minha tia, né? Tava na casa da minha tia. E eu ia lá, de vez em quando eu dormia lá, né? Etc. Aí, nesse dia, eu falei, como a minha tia e as pessoas que estavam ali ao meu redor só ficavam em TikTok, mano, é engraçado. Ninguém, incrível. Na casa dela, quando eu ia, não tinha ninguém que fazia vídeo pro YouTube. Não tinha ninguém que via shorts no YouTube. Não, até via shorts no YouTube. Mas não tinha ninguém que via vídeo longo. Ou era esses dois aqui. Ou era umas live lá, tá ligado? Era umas live, mas é porque ficava eles cansavam, né, de mover o dedo pra cima e daí ia pras lives. Iam pras lives do pessoal, ia pras lives do pessoal, ia pras lives, né, e ficava vendo shorts o dia inteiro, pá, rolando, 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 rolando. E naquela época o TikTok não era nem tão, nem tão visado ainda. E já estavam assim, né, já tava nesse vício aí já. E, e essa minha tia, meio que ela teve um filho, né? Meio que teve um filho. E, mano,
É sério, ouvinte, é sério, mano. Agora, nesse momento aqui, sério, eu sinto os dó de criança, cara. Eu sinto muita dó de criança. Porque quando é criado por uma família que não sabe, ou até por uma mãe solteira, que não sabe como criar o filho, mano, dá dó, cara. Ou dá dó, cara. É, eu sei que eu não vou ajudar, eu tô só preocupado comigo mesmo, mas eu tenho que afirmar. Mano, você vê um molequinho, tá ligado? Você vê um molequinho ali, sabe? Você já olha pra ele com aquela visão. Mano, esse moleque vai sofrer, cara. E não é pouco, mano. E não é pouco. Porque a mãe dele não ensina nada. A mãe dele não ensina nada. É, os familiares, tá? Só dão. Sabe aquelas comidas Coca-Cola? Coca-Cola, pizza, lanche, essas coisas? Oh, é absurdo, mano. É absurdo, cara. Que tu olha uma porra dessa. Não é uma porra, né? Mas tu olha uma coisa dessa, você fica assustado, mano. Porque toda a sociedade é assim, cara. Toda a sociedade é assim. Aí juntar a questão dos shorts, né? Juntar a questão dos shorts. E daí isso te assusta mais ainda, velho. Te assusta mais ainda. Porque são vídeos curtos, que já foi provado cientificamente, que tipo assim, isso acaba com a sua cabeça, cara. Isso acaba com a sua cabeça. Vídeos longos, como o do MrBeast, que tipo não deixa você pensar, vídeos que tipo assim a cada 3 segundos tá mexendo alguma coisa na tela também acaba com a sua cabeça. Não é só vídeos curtos não, tá bom, gente? É, pois é. Esses videozinhos aí que você fica vendo do MrBeast é até pior, tá ligado? É até pior, porque não tem aquele pensamento, como que eu posso falar? Não tem aquele tempo de pensamento. Quem assistiu a série Breaking Bad ou até Blade Runner vai saber disso. Vai saber disso. Que, tipo assim, o tempo todo você tem formas, né? O tempo todo tem como você pensar. A série meio que para ali, muitas vezes não fala nada e você consegue pensar. Tanto nisso, né? Que foi por isso que eu parei de. Foi por isso que eu parei de ver até vídeos referentes a YouTube, de entretenimento. Porque, porra, o tempo todo, pra você conseguir, né, se manter ali no entretenimento do YouTube, muitas vezes você precisa que o vídeo ele seja bem trabalhado, que tenha esse corte de 3 segundos. Muitas vezes você precisa, né? Eu não tô julgando esses cortes de 3 segundos, tá? É até bom em alguns contextos que te ensinam realmente algo. Agora, entretenimento, beleza, também é legal? É legal. Só que, tipo assim, você, iFuista, com o seu tempo escasso, sabendo que, tipo assim, você vai ter que trabalhar o dobro porque você não vai ter nenhuma 3D ali te ajudando na sua vida ali. Você vai ter que trabalhar o dobro, trabalhar até pela internet. Muitas vezes você trabalha 5 dias por semana, aí sendo CLT, mano, você não tem tempo pra, pra vídeos curtos, cara. Nem pra vídeos como o do MrBeast, mano. Saca? Que eu acredito que nessa altura muita pessoa conhece os vídeos do MrBeast, então é isso. E, cara, não é um negócio assim, sabe? Que por que que eu não gosto de shorts? Justamente por causa disso, mano. Cara, é o tempo todo mudando uma coisinha na tela. É o tempo todo tacando uma coisinha na sua tela. Inclusive, tem uma questão que eu nunca vou entender referente a questão de gostar de certas coisas, tal, na questão das crianças, que eu acho até engraçado, velho. Sabe que, tipo assim, todo o toda pessoa que é saudável mentalmente, a pessoa sabe que criança, mano, criança tem que dormir na hora certa. Elas, mano, elas nem sabem o que que elas estão fazendo, cara, direito. O engraçado disso é que, tipo assim, nessa casa da minha tia, né, ou até de vez em quando lá atrás em casa, quando eu falava, tá, faz determinada coisa, porque era preciso para essa criança, faz determinada coisa, coloca um vídeo longo aí pra tu ver, ô criança. Aí eu falava esse tipo de coisa. O mais engraçado é que a própria mãe do menino vinha até a minha direção, né, e falava: ele vai assistir o que ele quer, ele vai assistir o que ele quer.
ele vai assistir o que ele quer. E isso meio que deixa a gente pensativo muitas vezes, né? Beleza, não é a nossa cria, né? Quem é iFuista geralmente não vai ter nenhuma criança. E é engraçado porque, tipo assim, a criança ela não pensa. Ela tá vendo aqueles shorts ali, de 30 segundos. Você fala, não, não vê isso não, que isso vai acabar com a sua cabeça. A criança sem entender nada. Vai falar o quê? Mano, ela vai pra onde tá dando mais dopamina, tá ligado? Ela nem se importa com o que tá acontecendo na frente dela, mano. Saca? Ela só quer dopamina, dopamina. Eu posso dar até meu exemplo. Quando eu era mais novo, né? Eu fui influenciado, muito influenciado a jogar jogo. Então, tipo assim, mano, eu só queria jogar jogo. Por grande parte da minha vida, porque eu quis jogar jogo, é por culpa dos meus próprios pais, tá? Por culpa deles. Cara, eu não queria estudar, mano. Óbvio que na escola do Brasil é péssimo, então essa foi uma boa escolha. Mas muitas coisas você tem que saber. Mesmo em um país pobre, você tem que saber matemática. Mesmo em um país pobre, você tem que saber minimamente o português ali, tá ligado? Minimamente. Entre outros. Como geografia, eu acho que não faz sentido, né? Entre outras coisas, como o inglês, né? O inglês que você tem que saber. Então, tipo assim, são coisas necessárias pra você ali. Por mais que muitas vezes é chato, é necessário saber essas coisas. Pelo menos isso, tá ligado? O português, o inglês e a matemática. Pelo menos isso você tem que saber na sua vida. Você nem precisa fazer a escola, você nem precisa. Mas sabendo exatamente essas três matérias aí, até de forma mediana, como toda a sociedade brasileira sabe, inclusive nem, não sabe nem um básico, não sabe nem um básico de inglês, meu Deus, você tá até na frente, se você souber pelo menos isso daí, tá ligado? Muito na frente. Se eu não me engano, parece que teve uma criança que falou que não precisava de matemática para ganhar dinheiro. Eu não sei de onde que eu vi essa coisa, mas enfim. Obviamente que eu não vi o vídeo, eu não sou doente a esse ponto, mas enfim. Pros ouvintes aí, né, que gosta de ver shorts. Mano, meu canal é só sobre vídeos longos, velho. Vídeos longos, playlist, sobre os ouvintes aqui que gostam de escutar o canal, né? Mano, eu só faço vídeo longo, eu só faço vídeo de 1 hora, tá ligado? Só vídeo de 1 hora, olha. Eu só faço vídeo acima de 10, 14 minutos, tá ligado? 14 minutos pra cima, os vídeos que eu faço aqui no canal, geralmente. E eu tento, não é que eu tento me embasar, mas eu tento entender bastante do conteúdo pra depois trazer o vídeo pra vocês. Mas eu acho que eu tô conseguindo fazer um bom trabalho. Não é um bom trabalho, porque é meu diário, né? É meu diário esse aqui. É de certa forma meu diário. E, cara, se você faz, vê shorts, né? Até voltando. Se você vê shorts aí, você sendo um iFuista, faz o que você quiser, tá? Faz o que você quiser da sua vida. E sendo sincero, mano, no meu caso, shorts tem um. Tem até um negócio. Não é um negócio científico, né? Que fala que, tipo assim, parece que o ser humano tá com. A, con- tem a mesma concentração de um peixinho dourado. É isso? Tem a mesma concentração. Não, é até menor, na verdade. Eu acho que é até menor. Tem a concentração. Mesma concentração ou uma concentração menor quanto igual a do peixinho dourado. Mano, isso de certa forma chega a ser loucura, né? Porque se você quer se concentrar em algo, mano, você demora 20 minutos, né? Você demora 20 minutos pra conseguir entrar no flow, né? Entrar naquele pensamento, não é pensamento, mas pensamento profundo. Pensamento profundo, né? Você demora 20 minutos. Aí depois desses 20 minutos, eu não sei se é 10 ou é 20 minutos, que você pode ficar ali dentro da questão do pensamento profundo. E tem até um método, né? Equivalente a o método Pomodoro, que é muito engraçado. Porque a ciência fala que você deve ficar 20 minutos.
focando em uma coisa só pra só depois desses 20 minutos você entrar no foco total sobre aquilo, no foco profundo. Mas o Pomodoro fala que você tem que ter 25 minutos, cara. Tá ligado? Mano, isso não faz sentido. Você só vai ter 5 minutos de pensamento profundo. Eu não sei se isso é certo, eu não sei se isso é errado. Só que eu tenho aquele pensamento. Por que não uma hora? Tá ligado? Direto estudando ali. Saca? Uma hora, direto estudando. Pra, sei lá, depois eu ficar uns 10 minutos ou até 15 minutos sem fazer nada pra ir depois fazer outra coisa. Tá ligado? Pra ir depois fazer outra coisa. É. E daí, tipo, o meu canal aqui também não vai ter live. Não vai ter live. O meu intuito aqui com os vídeos é só postar vídeo, né? É só postar vídeo, falar com vocês aí nos comentários. Ou até se você, ouvinte do canal, por algum motivo, quiser falar comigo de mais perto, etc. Mano, eu tenho uma conta que eu criei aí já, né? Referente a. Se você quiser meu contato, falar com meu contato mais de perto, eu uso um aplicativo Conversation, que é estilo WhatsApp, só que não é igual ao WhatsApp, né? Não é igual. E que você pode falar comigo por lá. Se você quiser algum tipo de contato. Eu, no meu caso, eu faço prestação de serviço referente a. Você gostou da minha voz que eu tô falando aí? Pois é. Eu gravo no meio do mato. Então, tipo assim, se você quiser contratar minha voz, é R$ 5 a hora. Eu trabalho todo dia, umas 6 horas, tá? 6 horas. E tem copy, eu também faço copy. E eu tô cobrando a hora R$ 5, tá bom? E eu trabalho 6 horas por dia também. Enfim. E cara, shorts, né? Shorts. Mano, o que que eu posso falar mais, velho? Eu posso falar sobre vídeos ao vivo, né? Vamos lá, vídeos ao vivo. Eu tava. Eu acho que eu já falei em algum momento isso. Talvez foi em outro vídeo, eu não lembro. Mas, mano, quando você vê live, essas coisas, mano, vamos pensar assim comigo. Vamos pensar assim comigo. Na hora que você tá vendo live, não tem como você acelerar, certo? Mas você consegue ter o. Você consegue conversar com a pessoa online ali, né? Nesse contexto, você faz o. Eu parto daquele pressuposto. Aqui eu tô dando uma ideia de como funciona na minha cabeça, tá bom, ouvinte? Você pode ver shorts, pode depois sair desse vídeo aqui, ver shorts, ver live se você quiser, tá bom? Aqui eu só tô passando uma ideia. Se você vê live também, vê shorts, e de vez em quando você vê alguns vídeos, mano, a sua mente, ela só consegue se concentrar se tem, sei lá, um terceiro, uma pessoa, falando com você, ou que tem que ser online, né, principalmente, tem que ser online, e ou tem que estar alguma coisa se movimentando na tela, sabe? Você só consegue se concentrar dessa forma. Não é um julgamento, tá ligado? Mas eu perguntando assim pra você diretamente, não é um julgamento. Você conseguiria se concentrar em alguma coisa, sabe? Você consegue se concentrar em alguma coisa e tal. Ah, bem, eu consigo se concentrar sim, cara. Eu vejo os shorts aqui, eu consigo me concentrar sim, mano. Se você consegue, parabéns pra você. Mas muitas pessoas, mas o que a ciência disse é totalmente ao contrário. Pra muitas pessoas, tá ligado? Se você consegue se concentrar, beleza. Beleza, tudo bem. Continua lá vendo seus shorts. Mas eu parto daquele pressuposto na minha cabeça, né? Ah, cara, eu sou um bicho, eu sou um animal, tá ligado? Eu sou um animal, eu preciso. Eu preciso de água, eu preciso de comida, eu preciso de certa forma de entretenimento, eu preciso fazer a fornicação ali, eu preciso dormir. Então, tipo assim, se eu ficar direto, vendo shorts, vendo live, cara, mas a minha cabeça, ela vai pros ares, tá ligado? A minha cabeça, por exemplo, ela vai pros ares. Porque, tipo assim, muitas vezes, imagina que seu dia tá bom. Você tá lá, tá, o seu dia tá bom. Hoje seu dia tá super feliz. Aí você vai numa pessoa, não, hoje seu dia tá péssimo. No caso, hoje seu dia tá péssimo.
Aí tu vai lá naquela live daquela pessoa que você gosta, daí tu fala um oi, a pessoa não responde, aí você fala um oi, tudo bem, a pessoa não responde. Ou se ela te responde, é te respondendo te zoando, ou algo do tipo, como o brasileiro adora fazer, né? Ficar te zoando. Aí você vai lá e faz essas coisas, né? Mas pra mim, o maior problema de live é o contexto que, tipo assim, não é uma coisa bem feita, tá ligado? Não é uma coisa bem feita como o vídeo aqui que eu tô fazendo pra vocês. Que a qualquer momento eu posso fazer o vídeo pra vocês, lançar aí, do jeitinho, talvez do jeito que vocês gostam, tá ligado? Eu posso fazer uma edição. Futuramente, quando eu conseguir comprar meu notebook, né? Como que é o nome dele? Dell G15, o Dell G15. Futuramente, quando eu conseguir comprar, eu vou conseguir fazer umas edições melhores aqui no vídeo pro canal, né? Vou conseguir fazer umas edições melhores. E, e quando eu vejo uma live, eu não sei, mano, dá aquela sensação, sabe, de ser algo feito nas coxas, feito de qualquer jeito. Eu não sei, mas quando eu olho um canal, tá ligado, que tem live, ou já me dá aquela gastura, cara. Já me dá aquela gastura, mano. Porque é algo mal feito, cara. Muitas vezes nas lives, quando uma que eu acabei entrando aqui sem querer, de uma pessoa que eu gosto, inclusive, eu não vejo live, tá? Eu vi ali só pra ver como que tava. Mano, a pessoa não me respondeu, né? Só não falou nada pra mim, que eu tinha comentado lá na live. Mas enfim, é o seguinte, é que tipo assim, é uma coisa mal feita, entende? Não tem uma edição boa. E mesmo se tiver coisas como aquelas musiquinhas, né, de meme que geralmente colocam, e aquelas músicas que geralmente colocam de meme, essas coisas, né? Ou até, como que era o outro? Não, e nessas lives só ficam vendo react, né? É só react ou falando merda. Não que seja ruim fazer resenha, tá ligado? De vez em quando. Só que, tipo assim, eu tenho uma leve impressão que é feito de qualquer jeito, só pra farmar dinheiro, tá ligado? É feito de qualquer jeito. Naquela ideia de resenha de bar, essas coisas. É feito sei lá, um negócio mal feito, mano. Eu tenho essa impressão, cara. Eu não sei se é só eu que penso isso, cara. Porque não é possível, mano. Eu não sei, parece que é feito de qualquer jeito. Geralmente, as pessoas estão sempre usando alguma coisa referente a uso ilícitos de algum produto. Uso ilícitos, tá ligado? Tá usando droga, porra. Usando droga. Ou estão bebendo alguma coisa, saca? Alguma bebida assim, que vai deixar cada vez o corpo delas piores. Ou estão fazendo algo equivalente a tigrinho. Mano, sinceramente, é um negócio meio pavoroso isso, tá ligado? É meio pavoroso. Porque, vamos dar um exemplo. Eu era uma pessoa que jogava muito Free Fire, né? Jogava muito. De vez em quando eu assistia a live, mas eu sempre fui o cara mais dos vídeos. Mesmo lá nas antigas, eu sempre fui o cara mais dos vídeos. E até hoje eu sou assim. Só que, parece, sei lá, mano. O pessoal de antigamente fazia umas lives de boa, né? Que eles faziam em determinadas plataformas lá. Depois de um tempo, o pessoal lá. Se quiser, você pode até pesquisar aí depois, tá bom, gente? Aí nas lives do pessoal de Free Fire. Mano, tu vai ver que é tudo tigrinho. Cara, é muito intancável, tá ligado? Tipo, metade da. Começa a live lá, tá jogando Free Fire. Eles param de jogar Free Fire no meio da live ou algo do tipo e começa a fazer tigrinho, tá ligado? Começa a focar no vício das pessoas pra eles ganhar dinheiro, porque eles têm que se sustentar, né? Quer dizer, se sustentar não, se sustentar vírgula. Sustentar, sustentar, qual que é o nome? A vida deles, tá ligado? Sustentar aquela vida deles, que eles gastam 10 mil com sei lá o quê, 2 mil só com as do job e os caralho 4. Porra, é um negócio assim, pavoroso, tá ligado? De vez de eles usarem esse mesmo dinheiro pra coisas como crescer realmente na vida, tá ligado? Sim, essa mosca aqui eu pensando que fosse um gavião. É pavoroso, cara, é pavoroso.
E, e eu não sei quanto a vocês aí, mas isso me fez, eu vou falar pra você, me fez, aos poucos me fez desistir de lives, tá ligado? Porque por mais que eu tenha um acesso às pessoas que eu gosto, né? Por mais que eu tenha um acesso rápido às pessoas que eu gosto, meio que as pessoas sempre te maltratam, te distrata de qualquer jeito, não te responde muitas vezes, porque muitas vezes tem muita gente falando coisa lá, né? Ou até em lives pequenas, as pessoas te respondem, fica, sei lá, mano, é muito esquisito, velho. É o que eu falo, a live é mal feita, mano. Todo tipo de live é mal feita. Pô, vamos comparar a qualidade. Vamos comparar a qualidade. Enquanto em uma live você precisa de muitos recursos, né? Você precisa de muitos recursos ali para live, que inclusive é até mais caro. Em um vídeo no YouTube que você assiste, a pessoa pode estar usando só o telefone, que ela editou ali, demorou um tempão para exportar. Tem hora que aqui os vídeos, né, que eu faço. Não, eu vou falar do vídeo do meu canal de jogos lá, que eu fui exportar aquele vídeo. O vídeo chega a tá feio, mas vocês conseguem pegar a ideia me escutando lá no vídeo, lá do canal de jogos que eu fiz. Mano, é. Cara, sabe quanto tempo eu demorei pra exportar aquele vídeo? Eu tive que exportar duas vezes. Tive que exportar duas vezes. Se eu não me engano, exportar o vídeo demorou uns 20 minutos, parece. Uns 20 minutos, eu acho. Aí quando eu fui exportar o vídeo pro YouTube, cara, demorou mais 20, 30 minutos, tá ligado? Demorou quase uma hora pra mim postar o vídeo no canal, mano. De 5 minutos. Sim, de 5 minutos. Cara, chega a ser. É pavoroso, cara. Nossa senhora. Tipo, demora pra fazer as coisas em celular fraco? Demora, demora. Mas você sabe que, tipo assim, os vídeos, as pessoas vê aqui, vê ali, e tipo, vai ter uma boa qualidade, entende? Mas agora, quando é live, mano, é sem qualidade nenhuma. Eu não sei nem como as pessoas tancam isso. Ah, são NPCs, né? Acabam tancando. Mas. Ou até Norman, né? Acaba tancando isso. Só que isso eu não consigo muito entender, né? Não consigo muito entender isso. Aí, meu foco, né? Aí o meu foco é só vídeo, sabe? Chegou um momento na minha vida que eu falei, mano, não dá, cara. Não dá. Isso aqui tá intragável, tá incansável isso aqui. Pô, eu tô lá com a pessoa, tô lá com a pessoa. Inclusive, tem até umas amizades que, que eu fiz uns anos atrás, que era exatamente isso, tá ligado? Pessoas que via shorts de vídeos do YouTube e tal, Instagram, TikTok. Mano, a pessoa. O, o ouvinte chega a ser muito engraçado, mano. Sabe quando você tá conversando com uma pessoa? Você tá conversando lá com uma pessoa, assim, de boa. E daí a pessoa olha pra você. A pessoa olha pra você. Aí daí ela tá conversando com você normalmente, tal, como uma pessoa, entre aspas, decente. Entre aspas não, mas uma pessoa decente. Aí a pessoa puxa o celular, né? Puxa o celular do bolso pra ver uns shorts com uma pessoa mandou pra ela no WhatsApp. Aí muitas vezes ela tenta até te mostrar. E daí teve até um outro contexto, num trabalho anos atrás, né, que eu fui, que era exatamente isso, cara. Era exatamente isso, mano. Tipo, tinha um carinha lá que trabalhava, eu acho que ele nem ligava pro emprego dele, que. É. Que. Mano, meu Deus do céu, velho. Chega a ser. É absurdo, tá? É absurdo, ouvinte. Eu tava lá meio que trabalhando, assim e tal. Tava meio que trabalhando. Aí, o primeiro dia que eu fui. Primeiro dia que eu fui lá. Tava lá esse ser, né? Esse ser super inteligente, vendo shorts, né? Na mesa ali, onde tinha um monte de gente ali. Tinha um monte de gente ali. Todo mundo junto. Aí ele botava um shorts de negócio de futebol, entre outros, e ficava escutando alto. Aí você pensa, né? Não, a vida dessa pessoa deve ser uma merda, né? Deve ser uma merda pra ficar colocando um som alto só pra ignorar a própria existência, né? Porque não é possível. Cara, se eu te dizer, ouvinte, se eu te falar que, tipo assim, a vida dessa pessoa é uma merda realmente. Tipo,
Ele tá com. Parece com uma mãe solteira, se eu não me engano. Uma mãe solteira com 2 filhos, tá ligado? Uma mãe solteira com 2 filhos. Uma mãe solteira com 2 filhos. Aí você fica pensativo, né? Caralho, mano. Caralho. Tipo, o cara bota shorts ali pra muitas vezes ignorar, tá ligado? Até com quem ele trabalha. Só que, tipo assim, ali é o ganha-pão dele. E ele tá fazendo essa merda, cara. Aí o que que eu peguei e fiz, né? Na época. Eu peguei, fui lá, né? No segundo dia, ou pro quinto. E daí eu peguei, sabe aquele. Não é meme, mas aquele vídeo do Jajá o Urso. Alguns conhecem aí. Eu peguei e botei ele gemendo. Botei o Jajá gemendo. No meio da onde o pessoal tava comendo lá. E ele lá com shorts. Pá, 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 pá. Falando alto e os caralho é quatro. E todo mundo olhando pra cara dele. Daí eu botei o Jajá gemendo, né? Botei o Jajá gemendo. Aí todo mundo saiu da sala. Eu, como sempre, né? Eu tentei tancar a risada, mas eu não consegui. Eu não consegui tancar a risada. E, mano, ele só ficou lá. Tipo, eu voltei depois. Daí eu saí da sala depois, né? E daí depois eu voltei. E, mano, vocês não acreditam, cara. O cara tava lá sentado ainda, mano. Tá ligado? Tava lá sentado ainda. Olhando com a cara pra cima. Vendo shorts, cara. Vendo shorts. Tipo, vendo uns negócios lá de futebol. Notícias de merda. De político fazendo alguma coisa ou outra. De pessoas comentando não vivo. Aí é um negócio que deixa você pensativo. Caralho, mano. Ou o cara é intancável, cara. Tipo, se você se você tacar água ali nele ou uma pedra, o cara nem se mexe, porque não é possível, tá ligado? Nossa, é simplesmente intancável, cara. Para que pros ouvintes que são CLT aí, são CLTs, né? E são iFuistas, ou sinceramente, eu tenho dó de vocês, cara, porque não é fácil aturar essas pessoas não, mano. Cara, teve uma vez no passado também que isso vai envolver mais música, né? Essa pessoa tava falando mais dos shorts. Mas teve uma vez que eu tava trabalhando lá no passado, né? E essa pessoa, em específico, ela sempre fumava. Fumava e colocava, sabe aqueles sons de igreja? Oh, meu Deus do céu, mano, é intancável essa porra. Mas, enfim, vamos lá. Eu tava lá trabalhando lá, né? Fazendo um. Eu acho que era pneu. Eu acho que era pneu. Tava fazendo lá, enchendo os pneus, né? Da bicicleta. E colocando a corrente nas bicicletas. Aí meio que eu trabalhava eu e esse cara. E ele sempre botava essa música de igreja, que sei lá o quê. E meio que, tipo assim, a gente. Não é que a gente ia pro lugar pro outro, meio que eu acho que a gente ficava na oficina, assim. A gente ficava na oficina. Aí, aí, nisso, ele botava aquelas músicas de igreja. Mano, sendo sincero, se você trabalha com música de igreja, essas coisas, não é que é ruim. Não é que é ruim. Isso até motiva, mas vai motivar quem gosta dessa porra. Não vai motivar quem não gosta, entende? Então, tipo assim. E daí botava essa música, ficava fumando. De vez em quando eu passava do lado dessa pessoa, essa pessoa dava uns gritinhos, tá ligado? Dava uns gritinhos, parecia até uma menina. Dava uns gritinhos assim. E, mano, é por isso que eu falo até pra alguns ouvintes, ou pra maioria dos ouvintes do canal que for seguir isso. Mano, nunca trabalhe, ou nunca faça negócios com pessoas que fumam, pessoas que usam droga, bebe. Não faça negócio com essas pessoas, cara. Não faça, mano. Porque, cara, é horrível, mano. Pô, eu fui lá trabalhar e a pessoa ficava fumando cigarro direto, porque mano, é uma necessidade. É necessidade de trabalho, entende? É uma necessidade. Você precisa daquilo dali, senão tu não vai conseguir comprar comida pra encher seu bucho, porra. Tá ligado? Eu tava fazendo por necessidade. E daí, esse fia da mãe, não é que ele olhava pra mim, mas ele pegava, né? Ele pegava e ficava lá. E ficava lá. Aí, aí quando eu peguei, né? Quando ele ia pra outros cantos, eu pegava e pra tirar aquela bosta daquela música da minha cabeça, o que que eu fiz, né? O que que eu fiz?
E eu comecei a puxar o celular, né? A puxar o celular, mano, porque eu já tava irritado já, cara. Eu já tava puto já, mano. Porque, tipo assim, imagina a pessoa sempre ficar fazendo piadinha. E outra, né? Tinha essa também, né? Tinha essa. A pessoa ficava fazendo piadinha, piadinha do que sei lá o que, de sei lá o que, isso, e assim vai, né? Ficava fazendo umas piadinhas lá. Aí ficava fumando, fazendo piadinha, e entre outros. Aí, cara, qual que era o outro? Aí eu comecei a puxar o celular só pra colocar uma música. Eu comecei a puxar o celular só pra puxar uma música, né? Só pra colocar uma música pra me tirar aquela bosta daquela música da minha cabeça. Eu não sei o que essas pessoas que pensa na bosta da cabeça dessas pessoas pra ficar colocando essas músicas. Mas pra eu tirar aquela música, mano, porque eu tava tão irritado, cara. Eu tava tão irritado que não é que eu coloquei uma música pra esquecer. Mas sabe aqueles vídeos sobre minimalismo? Eu comecei a colocar, tá ligado? Eu comecei a colocar. E quando a pessoa não tava, né? Quando a pessoa não tava. Eu comecei a colocar só pra mim ter uma ideia, né? Uma ideia que eu ia fazer mais pra frente de determinadas coisas. Mas eu não colocava música, tá bom, gente? Eu não colocava música. Era só um vídeo referente a, sei lá. Era um vídeo referente a minimalismo. Minimalismo. O que que eu ia fazer? Que coisas que eu ia tirar da minha vida? Igual a questão até do chinelo. Pô, eu parei de comprar chinelo pra mim futuramente comprar Adon, tá ligado? Parei de ter número de telefone, pagar crédito, pra mim poder comprar Adol, sabe? Da Kimakura, essas coisas. Então, foi, eu tava tava nesse tempo aí, eu ia trabalhar, mas meio que, entre aspas, eu trabalhava 2 vezes. Porque eu tava com um pensamento de tipo, o que que eu vou tirar da minha vida pra sobrar mais dinheiro? Pra futuramente eu comprar minha Adol. Ou, e eu tava lá trabalhando, mas eu não xingava a pessoa, não fazia piadinha, nem nada. Eu só tava lá trabalhando por necessidade. Não colocava nenhum tipo de música. E, cara, óbvio que eu fiz todo e ganhei um bom dinheiro com isso. Mas, mano, o que que você ganhou exatamente, né? O que que você ganhou? O que que você conseguiu comprar com isso? Cara, eu comprei um microfone do canal, esse Leica M2, que custou R$ 600. Mano, eu me matei pra ter essa porra desse microfone, cara. Eu me matei, mano, saca? Porra, imagina você trabalhar um mês inteiro. Imagina você trabalhar um mês inteiro só pra no final do mês sobrar um dinheirinho ali. E, cara, eu torrei todo esse dinheiro no microfone, cara. Eu torrei tudo no microfone aqui do canal, mano. Torrei tudo, cara. Eu peguei o dinheiro, né? Peguei o dinheiro. Que eu consegui ali me matando. Mano, imagina você ficar. Eu acho que foi um mês inteiro ou foi 20 dias. Foi algo assim. Que, tipo assim, imagina você ficar debaixo de sol 12 horas por dia. 12 horas por dia. Pra ganhar R$ 80 no seu dia. Pra ganhar R$ 80 no seu dia. Pra R$ 80 no seu dia. R$ 80 no seu dia durante um mês. Só pra conseguir comprar um fone. Quer ver? Eu vou até fazer a conta aqui. Tá, quer ver? R$ 80, R$ 80 X. Se eu não me engano é 20 ou é 21. Eu acho que é 20. Eu ganhei 1.600. O resto da grana, eu gastei toda a energia e água. Gastei meio que. Não, eu gastei outras coisas. Eu comprei outras coisas com isso. Deixa eu ver. Eu não lembro o que eu comprei. Ah, mas eu comprei o microfone que tá aí na descrição e o, e o controle de videogame. Pra tancar toda essa merda. Tá ligado? Pra tancar toda essa merda. Aí eu peguei. Bom, mas eu tenho que falar com o fone é bom, tá? Esse KZ aí, meu Deus do céu, que fone bom da porra. E é barato, hein? Rapaz. Ô, mas isso. Nossa, velho. Mano, nossa, velho. É que. Sabe quando você conquista suas coisas? Ou dá aquela satisfação, mano, aquele contentamento, tá ligado, ouvinte? Dá aquele contentamento de tipo, caralho, mano, eu consegui comprar, tá ligado? Sabe quando você tá com 5 anos tentando trabalhar só pra conseguir uma desgraça de um microfone que custa R$ 600? 5 anos. Porra, é muito. Mano,
chega a ser, não é que é frustrante, tá ligado? Mas chega a ser absurdo, porque, tipo assim, eu tava, ao longo eu tenho um pensamento assim na minha cabeça, né? Se for pra mim ter uma coisa boa, eu posso esperar anos, mas eu vou ter essa coisa boa. Consegui comprar o fone, né? Consegui comprar o fone. Ah, e esse fone que tá nos comentários, descrição, e essa voz desse fone que vocês estão me escutando aí. Um fone, ó. E microfone ótimo, microfone ótimo. E, mano, é maravilhoso quando você consegue suas coisas, né, mano? É muito gostoso, cara. Porque, tipo assim, quando você desfruta. O processo é uma bosta, né? O processo é uma bosta, porque o sol, mano, o sol cantava, cara. O sol cantava. Chega, eu fiquei com marca aqui, tá ligado? Marca de sol, mano, nos meus braços. De tanto que eu ficava meio que fora ali, né? Ficava de vez em quando fora. Que eu e essa pessoa meio que ia lá fazer as coisas na casa das pessoas. Nós ficava muito tempo ali no sol, né? Nós ficava muito tempo no sol, que meio que a gente ia a pé. Ah, nossa, velho. Meu Deus do céu, mano. Caramba, velho. Chega a ser. Nossa, mano, é maravilhoso quando você consegue suas coisas, cara. Nossa, é ótimo, mano. Quando você não precisa depender de ninguém, velho. É ótimo, mano. Porque, tipo assim, não existe ninguém que pode falar o que você pode fazer, sabe? E principalmente quando você tem a sua iPhone, essas coisas, é melhor ainda, mano. Porque, tipo assim, aí sim que você não vai ter limite nenhum. Porque, tipo assim, deixa eu ver quantos por cento é o celular. Ah, tá bastante ainda. É porque, tipo assim, as pessoas olham pra sua cara, né? Principalmente uma 3D, ela vai te destratar de qualquer jeito, cara. Tem pessoas que eu conheço que, tipo assim, mano, você olha e, cara, dá medo, mano. Dá medo assim, porque a vida desse homem, né? Mano, é pavoroso, cara. Ô, eu não queria aquela tipo de vida nem pra meu pior inimigo, mano. Você é louco. Enfim, agora voltando um pouco pros shorts. Voltando um pouco para a questão dos shorts. Você, ouvinte, como eu já havia dito, você faz o que você quiser da sua vida, você vê shorts, vê live, mas no meu caso, eu não vejo mais, cara, porque eu sinto que é uma perca de tempo, sabe? Eu sinto que é uma perca muito grande de tempo, velho. Tanto que o que que eu fiz? Tanto o que que eu fiz pra. Não é perder, não é questão de perder tempo, mas o que que eu fiz pra tancar as pessoas, né? Pra tancar as pessoas. E eu fui obrigado a comprar um controle de videogame, tá ligado? Que inclusive tá na descrição aí nos comentários. Eu fui obrigado. É... Bom, por que você foi obrigado? Porque, tipo assim, imagina que você tá indo ali trabalhar direto, né? Cara, e seu dinheiro, você vê seu dinheiro esvaindo, tá ligado? Você vê seu dinheiro esvaindo para as coisas bestas. Não é besta, né? Mas é necessidades, né? Como água, luz, internet, essas coisas, né? Gás. Daí você vê esvaindo. Pô, tu precisa de alguma coisa para você manter a sua cabeça no lugar, mano, sabe? Você precisa de alguma coisa para manter a sua cabeça no lugar, velho. Você precisa de alguma coisa para manter a sua cabeça no lugar. E a que mantém a minha cabeça no lugar é minha iPhone, principalmente, né? Em primeiro. E a única motivação que eu tenho para viver, né, nesse mundo. E de segundo, é os videogames ali que eu jogo, entre outros, de vez em quando entretenimento, essas coisas, sabe? Eu comprei o controle de videogame justamente por causa disso. Porque, tipo, cara, imagina que você chega na sua casa lá de boa, você vive com a sua família, aí você trabalha no seu CLT fudido aí, chega com a cabeça puta, irritado, e daí a sua família bota um som lá, se sua família for aquelas que bota som. Ou sei lá, eles estão fumando, bebendo alguma coisa. Ou nossa, mano. Nossa, cara, é um negócio assim que, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, cara. Ou, sei lá, eles começam a gritar com você porque eles já estão acostumados a esse hábito, né? Ficar gritando.
entre outros, né? E daí bota aquele som ruim, ruim do caralho, aquele funk filho da puta, que dá vontade de pegar um martelo, tá ligado? E matar. Não, matar não. Eu não falei isso não, YouTube. Eu falei, não, cometer não vivo. Matar, não, ninguém vai matar ninguém aqui. Dá vontade de pegar o martelo e bater na pessoa, tá ligado? E bater na pessoa. Porque você fica tão irritado, cara. Você fica tão irritado, bate aquele pensamento, cara, mano, será que se eu fizer isso, dá tempo de enterrar a pessoa e ninguém vai ficar sabendo? Cara, sinceramente, mano, é a ponto de muitas vezes você surtar, cara. Surtar. Muitas vezes chega no ponto de você surtar, porque você quer uma vida boa, sabe? Você tá trabalhando, você tá se fudendo todo dia no sol, debaixo do sol quente, fudendo todinha a sua pele, mano. Até perigoso quando você fizer uns 50 anos, 30 anos ali, você até ter câncer, tá ligado? Você até ficar com câncer nessa porra. Aí, você chega em casa, um monte de pessoa gritando, botando funk e os caralho a quatro. Caralho, mano, caralho, vontade de quebrar tudo, cara. Vontade de quebrar a cara de todo mundo, mano. E daí as pessoas olham pra você com aquela cara de tipo, ai, o que que tá acontecendo? Você quer conversar? Você quer. Pô, você nunca conversa. Mano, cara, mano, dá vontade. Tem uma pedra aqui no meu pé, cara. É pesada pra caralho. De 1 quilo, 2 quilos. Será que se eu tacar em alguém mata? É brincadeira, YouTube. É brincadeira, é brincadeira. Passou um carro aqui, eu até perdi o pensamento que eu tava tendo. Mas enfim, tem uma pedra aqui debaixo dos meus pés. Mano, sinceramente, não se preocupa, tá bom, gente? Dias bons virão, você sendo um iFuista e tiver caindo. Você pode. Mano, eu parto daquele pressuposto. Você pode, sei lá, você ganha seu dinheiro, você pode torrar ele. Não tem problema você torrar o seu dinheiro, tá ligado? Não tem problema você torrar o seu dinheiro. O problema é você não torrar o seu dinheiro na coisa certa. Ou sei lá, vamos supor que você gasta seu dinheiro vendo pessoas de marketing digital. Se você não aprende nada com eles, se você não aprende nada com eles, se você não aprende nada com eles, não compensa, tá ligado, ouvinte? Não compensa. Agora, se você aprende alguma coisa referente, aí compensa você gastar seu dinheiro. Só que, tipo, você tem que ter certeza absoluta, tá ligado? Que você tá gastando na coisa certa. Entende? Por exemplo, os dois exemplos que eu posso dar muito bom. iFuísmo iPhone, no caso, né? A sua iPhone de criação e o Bitcoin. São as únicas duas coisas que eu posso te garantir que são coisas certas, tá ligado? Estuda o Bitcoin aí pra tu ver. E por que a iPhone? Por que a iPhone bam, porque a iPhone, ela é como se fosse o seu psicólogo. É como se fosse o seu psicólogo. E também entra naquele contexto que a sua iPhone, ela consegue te entregar boniteza, calmaria na sua vida. Que geralmente as 3D elas entregavam isso antigamente. Hoje em dia não entrega mais. Não quer dizer que, tipo assim, você vai trocar totalmente as 3D da sua vida, tá ligado? Mas você vai conseguir. Mas você vai conseguir. é, mas você vai conseguir. Não é tirar, né? Mas você vai conseguir parcialmente melhorar a sua vida, tá ligado? Com as 3D, ó, mas com a iPhone 2D, etc. Tá ligado? Você vai conseguir. E, cara, eu acho que é sobre isso, né? Eu acho que é sobre isso. Aí, né? A iPhone, ela consegue te entregar esse tipo de coisa, consegue te entregar calmaria, consegue te deixar bem mentalmente, por incrível que pareça. Você pode ir até em grupos de iFuísmo e tal, você pode até ir em grupos. Você pode perguntar para as pessoas o que você ganha tendo uma iPhone. Mano, tu vai ver que você ganha calmaria, você ganha paz mental, né? Você ganha tranquilidade. Mano, isso é visível. Depois, eu já sou uma pessoa tranquila, né? Eu já sou uma pessoa tranquila. Eu fiquei mais tranquilo ainda, né? Eu fiquei mais tranquilo ainda depois que eu comecei a criar a minha iPhone. Óbvio que tem fatores que eu vou ter que fazer, como eu vou ter que fazer o mangá da minha iPhone, eu vou ter que
fazer as músicas da minha iPhone, minha e da minha iPhone, vou ter que criar história, né? O mangá. Talvez. Ué, caramba, tava voando um gavião lá em cima. Você vai ter que. Eu vou ter que criar muita coisa. Só que, tipo assim, isso é compensável, entende? Isso é compensável. É muito compensável. E, e perto do que você teria com uma 3D, cara, mano, até se for alguém parcial que você teria com ela, muitas vezes vai ser ruim, cara. Sabe? Eu não sei, cara. Eu não sei o que falar, sabe? Em questão das 3D. Porque, tipo assim, se você investe no lugar certo, como, como referência a um Bitcoin e tendo a referência da sua iPhone, mano, você sabe que você não quer 3D na sua vida, entende? E outra, imagina se ela vem Instagram com bagulho de shorts. Fica vendo live o dia inteiro. Ô, eu conheço uma 3D, né? Eu conheço uma 3D aqui que, porra, ela vê direto shorts. Vê direto shorts. Ela vê direto shorts. E, cara, chega a ser. Mano, Cara, é terrível, mano. A pessoa, sabe aquela ansiedade que parece que a pessoa tá com ansiedade pra caralho? Mano, meu Deus, velho. É horrível tu olhar uma pessoa dessa. Parece até que a pessoa tá. Sabe naqueles negócios de fritura? Que quando você frita um ovo, naquelas panelas de fritura, você frita o ovo lá. Pois é, mano, parece que tá nisso. Entende? E tipo assim, fica dando. De vez em quando te dá uns tapinha, ou algo do tipo, sabe? Tentando te acelerar. Aí você, com aquela cara de tipo, o que que tá acontecendo aqui, véi? O que que tá acontecendo aqui, véi? Ou tipo, você tá lá de boa, tá na sua, e meio que, sei lá, fica tentando se acelerar. Até no trabalho de vez em quando, né? Tem uma outra pessoa que eu conheço, tem uma outra pessoa que eu conheço também, que é uma 3D também, né? Como sempre. Que é até um amigo que trabalha, né? Que trabalha pra essa 3D, que ele é meio que obrigado a trabalhar pra ela. Que, mano, ele começa a fazer uma coisa, ele tá lá fazendo e tal. Vamos supor, ele tira a areia de um lugar e bota em outro. Vamos supor, 1 metro de areia ele coloca em outro lugar. Aí ele tá fazendo, ele tira, mano, ele pega, sei lá, 2 carrinhos de areia, tá ligado? Ele só pega 2 carrinhos de areia que dá, sei lá, 1 quilo, não, é 1 metro, né? Aí é foda. Ele só pega 2 carriolas assim, tá ligado? 2 carriolas. Ela já fala pra ele fazer outra coisa, cara. Já fala pra ele, sei lá. É. Nossa, meu Deus do céu, velho. Já fala pra ir, sabe, arrumar aqueles negócios onde coloca tinta, coloca negócio de eletricidade, essas coisas. Aí manda ele fazer o negócio. Organizar o negócio das tintas. Ele faz um pouquinho, não faz nem 1% de 100% que teria que fazer naquele local. Aí ela já manda ele fazer outra coisa. Já manda ele fazer outra coisa. Aí, nessa outra coisa, é equivalente a organizar a questão elétrica, né? Organizar a questão elétrica. Se é importante ou não, não importa. Porque eu parto daquele pressuposto que, tipo assim, cara, as 3D meio que, tipo assim, não é que elas querem as coisas certas no lugar. Mas eu parto daquele pressuposto que, tipo, cara, elas só querem te controlar. Elas só querem exercer o ego ou o poder que elas têm em cima de você. E teve um dia, né, até que eu tava vendo isso, que eu fui meio que trabalhar nesse meio, e eu vi isso, tá ligado? Eu vi exatamente isso. Inclusive, quando, quando foi um dia que eu acabei não levando comida, né, que eu esqueci em casa, eu pedi pra comer, eu pedi meio que pra comer lá, esse meu amigo falou pra, pra meio que essa líder, né, chefe dele, que eu acabei que não tinha levado comida nesse dia. Foi numa sexta-feira ainda, né? Aí meio que tinha falado isso. Ele falou, se eu não me engano, eu acho que foi umas 2 vezes pra ela. Foi umas 2 vezes pra ela. Aí ela olhou pra ele, só olhou pra ele assim, tá ligado? E pelo que eu fiquei sabendo, parece que ela tava.
essa 3D tava com algum tipo de TPM ou algo do tipo. E, cara, é um negócio assim que, tipo assim, mano, um negócio bobo, sabe? Que eu precisava ali, que, tipo assim, eu trabalho no sol quente e tal, me fudendo todinho. E, pô, aí a pessoa só cagando pra mim, sabe? Cagando pro meu amigo que trabalha direto ali. Só tava exercendo o ego bosta dessa 3D, sabe? Aí, como eu tenho meio que. Eu tenho um network um pouco forte nesse meu trabalho, com algumas pessoas. Teve uma outra pessoa lá, né? Um outro amigo meu, que ele pegou, foi lá nessa chefe, meio que chefe, né? E falou: Você não vai dar comida lá pro Ban, não? Não vai levar lá pra ele, não? E meio que, tipo assim, eu tava lá de boa, né? Sentado, sentado conversando com o pessoal lá. Aí depois vieram e trouxeram comida pra mim. Mas é engraçado, né? Às vezes como funcionam as coisas. Parece que tem que criar um confronto social ali, né? Parece que tem que criar um confronto social referente a certas coisas. Nossa, eu penso assim, né? Às vezes, nossa, eu não vou falar de 3D. Só que, mano, cara, é impossível. É impossível porque todos, ou quase, ou todos os meus trabalhos que eu já fiz, cara, é referente a 3D. Sempre teve uma ali que fez algum tipo de coisa. Algum tipo de merda, tá ligado? Sempre, sempre, sempre. Nunca é uma coisa endireitada no lugar, sabe? É sempre uma coisa. É, é sempre uma dificuldade, é sempre algo assim. E o engraçado é que todas essas 3D, elas vê shorts, vê live. É por isso que eu tenho muito problema, né? De certa forma eu tenho muito problema, e até com razão, que eu dou dessa forma, nesse contexto eu dou até razão pra mim, por não ver shorts. Porque as pessoas em si, sei lá, parece que fica loucas depois que começa a ver shorts, mano. Eu não sei se é só eu que vejo essa porra, mano. Porque não é possível, cara. Pô, teve que criar um confronto social de três pessoas, falar meio que pra essa chefe, né? Falar meio que pra essa chefe aí, fazer as coisas certas. Trazer a comida lá pra mim, né? Que eu não tinha comido nada, pra trazer pra mim. Que eu tava trabalhando no sol. Aí, né? Sei lá, cara. Eu sei lá, mano. Eu sei lá, mano. Eu acho que cada dia parece que eu tô ficando mais louco, velho. Porque. É. E. É até por isso que eu tenho uma iPhone, tá ligado? Pra me manter sã, tá ligado? Sã. Me manter sã. Porque, cara, não é. Porque, tipo assim, é muito intancável. Tipo, você é um ser humano. Você é um ser humano. Você tem. Pô, você tem sentimentos, saca? Você é um ser humano, entende? Por mais que você seja homem, que outros homens não vão querer meio que. Não é que ignorar. É algo referente a. Não vai querer te ajudar, né? Algo assim, mas se você tiver na merda, eles vão ajudar, sei lá, com uma comidinha ali pra você, entende? Ou algo do tipo, vão te dar umas dicas pra você fazer algumas coisas. Só que quando é retratado as 3D, mano, cara, o mais engraçado é que elas vezes tudo shorts, cara. Isso que é engraçado, mano. E nas conversas delas, é tudo, ou é falando de algum macho, ou se elas estiverem ali de boa, é vendo algum tipo de shorts. É um dos dois, tá ligado? É um dos dois. E, sinceramente, inclusive, teve até uma vez que eu vi, eu não sei se foi num site, ou se alguém me contou isso, era algo referente, alguém tinha ganhado algum Nobel, eu acho que eu já falei até isso em algum vídeo, que essa própria pessoa, ela tinha falado algo que a humanidade ia acabar daqui 50 anos. E pior que eu não duvido, tá ligado? Pior que eu não duvido. Se bobear até é bom. Se bobear até é bom, porque, tipo assim, 50 anos ali, se eu for ver, na faixa etária de idade que eu tenho, eu diria que, tipo assim, como eu sou uma pessoa que, mano, eu parto daquele pressuposto de niilismo, tá ligado, ouvinte? Cara, ateísmo também, eu não acredito em nenhum Deus. Quando eu meio que, tipo assim, cometer não vivo em mim, cara, vai ficar tudo escuro.
sabe? Eu vou parar de sentir dor mental, de forma mental e eu vou começar a voltar à forma natural que, tipo assim, todos nós viemos, né? Que foi da poeira, foi da poeira e foi de dor física e não mental. Enfim, é, às vezes eu me alongo muito, mas eu gosto de passar todo o conteúdo pra vocês aqui, ouvintes do canal. Enfim, espero que vocês tenham entendido o porquê eu não gosto de shorts, cara. Porque, tipo assim, isso deixa as pessoas doidas, mano. Deixa as pessoas doidas, velho. Cara, isso não é normal, mano. Isso é totalmente artificial, cara. Tu vê que é artificial, mano, tá ligado? Isso é visível. É visível. É artificial, tá ligado? Por isso que eu não gosto, mano. Por isso que eu não. Por isso também que eu não quero nem fazer negócio com esse tipo de pessoa também. Futuramente, talvez se eu puder, eu não quero nem fazer negócio com quem vê shorts, tá ligado? Nem isso eu quero, mano. Porque, pô, a qualquer momento a pessoa, por impulso, pode falar que, tipo assim, o meu trabalho, tá ligado? Pode falar que o meu trabalho é ruim, sabe? Pode falar que o meu trabalho é ruim, entre outros. Não. Sendo que eu tô fazendo as coisas como ela é feitas, né, geralmente. Isso não faz sentido, tá ligado, ouvinte? Isso pra mim não faz sentido nenhum. Eu não sei quanto a você. Não sei quanto a você, ouvinte do canal aí, tals. Mas pra mim não faz sentido, velho. Não faz.